eu não sei se vai dar tempo de eu concluir, mas uma coisa me chamou a atenção aqui, que lá no 19 elas falam, né? Por acaso, os nossos maridos não sabiam que a gente fazia bolos para... Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, tipo assim, dá a impressão que elas estavam sendo acusadas pelo Jeremias, só elas. E elas falam, olha, nossos maridos também sabiam. Eles sabiam que a gente fazia esse culto com bolos e aromas, né? E eu achei interessante que elas meio que se defendem. Não, ó, eles sabem, a gente não está fazendo nada escondido, não. Então, foi uma coisa também que me saltou aos olhos, assim, uma defesa nesse sentido também. Que elas comiam bolo aí, né? Chegamos. Chegamos, boa noite. Foi abduzido que nem na terça-feira passada. Pois é, eu também, Jair. Na hora que eu estava lá fazendo o bolo... Tudo bem, companheira? Eu preparei tanto... Arrebatado. O Walter foi arrebatado. No meio da fala. Eu que não consegui nem falar. Estava ensaiando quando a gente foi abduzido. Eu só senti o gosto do bolo na boca, mas não consegui comer ainda. O interessante é que quando a gente organiza, a pessoa, mas meia hora é muito. Depois, quando volta, todo mundo reclama. Não deu tempo de eu falar. Sim. Mais um pouquinho. A Michele foi atender a Isabelle, que está pedindo o carinho da mãe. O Ariel está por aí, para a gente seguir no bate-papo. Enquanto o Ariel chega, Ivonete, alguém estava perguntando de onde você é. Ivonete, quer falar de onde que é? Já falei, eu sou de Goiás, né, do interior de Goiás. Estou vendo Múlia aí, que é de Goiânia, está caladinha. Mas mora aqui em Cariacica, já tem uns 10 anos. Obrigado, eu tinha perguntado de onde a Vânia é, porque ela no grupo estava começando a falar e acabaram os segundos. Paraná. Sou do Paraná. Perto do Paraguai, viu? Oi, eu estou na região metropolitana de Curitiba. Poxa. Nós temos paranaense aqui. Dá para perceber seu sotaque, Rosina. Eu sou nordestina, oxente. Coisa boa. Então, gente, agora nós vamos passar para um segundo momento, né, de partilha aqui nesse grupo maior. E vocês podem ficar à vontade, pelo menos uma pessoa de cada grupo, para pontuar aí algumas conclusões que chegaram desse estudo, né? E aí a gente pede também para a Romy ir fazendo algumas inserções aí, né, comentando na medida do possível essas falas, né? Tá, então fica à vontade, gente. Pode. Quem quer começar a falar aí? Algum grupo? Ô, Ariel, eu prefiro, talvez, se todos os grupos falam, aí depois eu entro destacando algumas coisas para não interromper as falas dos grupos, eu acho melhor. Ok, perfeito. Eu posso falar porque na hora que eu ia fazer o arremate, aí fui abduzido também, fui arrebatado. Pode ser? Não, é o seguinte, eu acho que uma questão de fundo aqui importante, né, que Jeremias usa muito a expressão Senhor dos Exércitos, né? Então, de certa forma, a gente está num diálogo aí com um Deus que representa o Estado, que representa a força, que representa, né, a institucionalidade opressiva, né? Eu acho que isso é a moldura do conflito aí, né? E é interessante, né, que o confronto se dá também com
de mulheres, né? Então, eu acho que nós temos aí um texto bem interessante, porque ele é uma caricatura realmente da violência, da intolerância, da falta de ecumenismo. É isso que eu queria dizer, só para... porque eu acho que isso apareceu bastante no nosso grupo, né? Especialmente a partir das experiências que a gente tem nas comunidades, também a partir da fala da autoridade, da instituição e o impacto que isso tem também, né, no papel colonizador que as religiões hoje representam, né? É isso. Ok, obrigado, Walter. Alguém gostaria de complementar aí do seu grupo ou outro grupo quer falar? A questão da identidade, vou falar rapidamente, só para contribuir. A questão da identidade, que eu acho que foi legal na fala das mulheres, que ela pontua lá no texto, elas pontuam com Jeremias. Por acaso, nós fazemos isso sozinhos? Primeiro um ponto. Nós fazemos sem os nossos maridos, sem os nossos esposos? Outro ponto também. Quando nós paramos de queimar incenso e fazer as ofertas, nós começamos a aparecer, resumidamente. Eu vejo muita questão da identidade. Me vi também, eu coloquei no grupo, né? Porque às vezes nos impõe as coisas como o que eu faço é errado, o que eu faço, eu não vou para o céu, Deus vai me castigar. E nós, da própria religião de matriz africana, fazemos isso no Brasil ainda. Porque se eu não faço o santo no candomblé, eu vou penar, a minha vida vai ser destruída. É muita fala de muitos pais e mães de santos no Brasil. E dentro da Umbanda, eu não permito que, por exemplo, a Romy seja uma irmã sacerdotisa de outro terreiro, eu não permito que meus filhos frequentem a casa da Romy. Porque... você está quebrando o sagrado e isso pode gerar conflitos e intrigas. Então eu vejo muito, eu me vi muito porque trazendo para os dias de hoje que isso acontece nas nossas religiões de matriz africana, não só na Umbanda. Então eu vi também a questão e principalmente fazendo ponte com o que a Romy falou da questão da identidade, quando ela falou a questão do indígena, que se tira aquele sagrado dele, vai moldando ele, se tornando uma pessoa infeliz, né? E como se o que eu faço me torna infeliz, me torna medíocre e pequeno. Pelo contrário, me faz feliz, faz com que eu me conecte com o meu sagrado, com o meu Deus, que, no fim, é o mesmo Deus de todos e todas, né? É a minha contribuição. Eu vou falar algumas coisas do nosso grupo lá, né? Vou falar só a metade, né? Nem isso. Mas a coisa que apareceram lá que para mim uma novidade chamou a atenção, né? Que é essa questão de que, não sei, uma das irmãs falou que o assunto ali as mulheres dizem que Javé traz guerras e guerras traz fome. Então, ligado com a questão da comida que as mulheres trazem ainda. Então, Javé traz fome, né? Porque é guerra, né? Porque a guerra traz fome. Então, não dá para usar esse senhor dos exércitos que o Jeremias apresenta ali. Não serve para nós, não. E tá, seria isso. Então, e as mulheres são aquelas pessoas que por primeiro escutam o choro das crianças. E uma coisa que a gente vê falar bastante assim que uma pessoa adulta até consegue entender, consegue mentalizar a fome e vai morrer de fome mesmo, né? Mas uma criança não entende, não consegue mentalizar isso, né? A dor da criança não é na cabeça somente, mas é no estômago também, né? Então não vai poder mentalizar isso. E as mulheres que escutam o choro aí das crianças aí, né? É a questão da fome aí, né? E é claro que elas dizem, ó, seu marido aí, vocês vão assumir esse negócio aí, eu vou deixar vocês sem bolo mesmo, né? Então vocês têm que assumir também, né? Juntos, tá? Então aí não vamos entregar esse bolo para o bandido, não. Então vamos assumir junto. Então essa questão aí do patriarcalismo, né? Que seria então que tem pouco interesse
pelo estômago das pessoas, né? Mas mais pelo poder. No nosso grupo tem gente que falou coisa muito mais bonita do que isso. Mais algum grupo quer falar, gente? Mas a gente sempre lembra, Teobaldo, que a riqueza do trabalho do grupo é um momento também próprio do grupo, né? A gente não precisa, nem tem como trazer tudo para cá, né? Com certeza, né? Mas mesmo assim, se der licença, eu gostaria de complementar uma coisa que o companheiro falou aí agora, mas deixar claro que no grupo foi exaltado nesse texto o empoderamento das mulheres, esse enfrentamento que elas tiveram com Jeremias, né? Da convicção daquilo que elas acreditavam e celebravam. Então, elas não tiveram dúvida em fazer o enfrentamento. Essa é a minha colaboração. Legal. Eu queria complementar a fala dela, pensando até no título, né? Que é Aromas, Saberes e a Rainha do Céu, de que havia uma sabedoria popular ali das mulheres, né? Elas tinham essa experiência da casa, como o Teobaldo colocou, também a questão de que é a mulher quem ouve o choro da criança, então elas se preocupavam em dar comida para a criança, né? Então, esses elementos e essa memória afetiva de aromas, de cheiros do bolo, do incenso, que elas também ofertavam, mas havia a sabedoria popular, a sabedoria das mulheres. Então, a experiência de fé delas diziam que, olha, a gente tem experiência e uma sabedoria que há provisão quando a gente faz a adoração à rainha. E a fome quando é Javé que tá agindo, né? Então, até essa questão do saber popular, né, que muitas vezes a gente diminui, né, porque é uma pessoa de menos estudo, ou enfim, e como que esse momento e essa troca de experiência é o que realmente faz a gente crescer, porque é a sabedoria que cada uma pode oferecer, pode ofertar, e então são os saberes, né, dessas mulheres que tinham ali a sua sabedoria também para ser transmitida para o Jeremias, que com certeza não deve ter gostado nada da afronta. Problema dele. Estou mesmo. Nessa linha aí, nosso grupo... Ih, Ariel, eu deixo. Vai lá, vai lá. Hora. Não, pode falar. Eu tô na coordenação aqui, fica tranquilo. É que nós, só puxando essa linha, então, das mulheres, nós começamos, na verdade, quase tudo, a gente foi pautando nisso quanto nos chamava a atenção. E as irmãs, elas comentaram, né, um dos pontos que chama a atenção é que as mulheres que guardavam a cultura, né? Elas que eram, digamos assim, guardiãs, né, da cultura. E aí elas reivindicavam a sua identidade, né, as suas identidades. E aí eu trouxe para o grupo também que, quando eu tinha feito uma primeira leitura, a princípio tinha sido tranquilo. Quando eu li, me remeteu a algumas passagens do Primeiro Testamento também, das mulheres estrangeiras, quando eram trazidas e vinha a cultura. Mas aí hoje, quando eu fui ler e depois lendo no grupo, nos chamou a atenção que não foi só uma suspeita, um questionamento meu, mas de todas nós que estávamos lá, que parece que tem dois grupos de mulheres, não que eles estejam distintos, mas lá no começo do versículo, né, falam das mulheres que eram casadas, né, e de todas as mulheres. Então, a gente suspeita que ali estavam as mulheres que eram casadas, porque os maridos sabiam, né,
E aí o Jeremias foi cobrar dos maridos a partir da lei, né? Da autoridade lá pela lei. E nós conversamos também que, como parece ali que está falando de várias regiões, né? Essa deusa, ela tem diferentes nomes. E aí a Rome, a gente lembrou, assim como Maria, né? Das tradições católicas, né? As Nossas Senhoras. E falávamos também nessa questão da intolerância religiosa, como, por exemplo, lá no Sul, a celebração, enfim, né, do Dia de Nossa Senhora do Navegante, que não só para a Bahia, mas é Iemanjá também. Então, esses diferentes nomes aí das deusas, assim como hoje, e das diferentes tradições religiosas, como as pessoas não se percebem, né? No caso, por exemplo, dos diferentes nomes que a Rainha do Céu tinha. Posso, Ariel? Oi. Quer falar, Graciela? Sim. Então, com relação a esses diferentes nomes, né? Eu acho que a gente tem uma sabedoria também, pode ser popular, mas também uma sabedoria intelectual, né? Dos nomes de Deus, né? E mesmo no Antigo Testamento, né? Apesar do javismo, né? Da fé em um único Deus e toda a perseguição que os profetas desencadearam contra quem não se enquadrava nisso, né? Apesar disso, existia esses diversos nomes, né? Numa tradição um pouco diferente daqueles que chamavam Deus de Deus. Então, com ele a gente vai encontrar muitos nomes. E pode ser que, para quem não estuda essa parte da história social aí, né, da religião, né, vai dizer que eram vários deuses daí, né? Mas eram, na verdade, vários nomes para uma entidade que eles diriam no final era a mesma, né? E daí nós temos, acho que eu conheci isso, me conscientizei disso na tradição islâmica, né? Que eles falam que Deus tem 100 nomes, né? E a gente conhece 99. O 100º, a gente não tem condição de conhecer, né? E apesar de todos esses nomes, então Deus é único, vamos dizer, né? Então nós já estamos avançando quando a gente reconhece essa diversidade toda que está nos nomes, né? E que não é só nome, são identidades, são tradições, são formas de culto, né? E que a gente reconhece uno, né? Um ser único na diversidade, vamos dizer, né? Moderno, vamos dizer, né? Eu sempre digo pós-iluminista ou pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente vê essas coisas, né? Esse é um ponto, né? Que eu gostaria de destacar, né? Um outro ponto é que eu gostei muito dos profetas. Quando eu estudei, eu acho que eu tenho um pouco essa vocação, Rome, uma vocação meio assim, fundamentalista, sabe? Eu acho que eu me identificava com os profetas, né? Que eles eram tipo procuravam implementar, né? Aquele Deus único, né? Me fortalecia muito numa identidade protestante que eu, jovem, estava construindo, né? E tudo. E quando eu fui para fazer minha tese sobre essa experiência religiosa indígena, eu queria usar os profetas. Claro que eu tinha que usar os profetas, porque eles, de alguma maneira, eram meus santos, né? Mas eu não conseguia usar, né? Porque eles só me criticavam. Eles só estavam dizendo exatamente o contrário do que eu queria mostrar na minha tese. Eu queria que a igreja protestante reconhecesse que não existia só uma revelação, que a revelação está por todas partes, mesmo que ela não esteja lá, né? E que
vamos dizer, não é só na Bíblia que tem a palavra de Deus e essas coisas todas, né? Tá. Então, eu vejo assim que é a experiência da vida, como essas mulheres aí, né, que me colocou nessa situação de relativizar essa fala, né, profética, né? Por mais amor que eu tenha pelo Jeremias, né, mas eu vejo que ele julga o tempo todo quem não é da tradição dele, né? Lá no nosso grupo, pode falar? Oi. Jairo, fica à vontade. Obrigado, Mano. Gente, no nosso grupo a gente também viu essa coragem das mulheres. Jeremias foi um profeta que acertou muito as previsões nas análises de conjuntura, analisou que a Babilônia ia invadir Jerusalém, ia destruir Jerusalém. Acertou, gente, as previsões. E ele chega nessa situação aí, beleza? Já por cima, beleza? Então, esse ponto foi importante porque as mulheres, já sabendo dessa capacidade de análise de conjuntura do Jeremias, as mulheres não aceitam. Esse ponto a gente achou belíssimo, beleza? Chega um cara, o bambambam da profecia, e as mulheres chegam lá, cara, não vai ser assim não, meu irmão, tá bom? Bote o rabinho entre as pernas, a gente não vai fazer isso. Ótimo, esse ponto a gente achou muito massa. É difícil pegar um texto da Bíblia e dizer quem foi que escreveu isso, quem foi que botou isso na boca do Jeremias, quem foi que botou isso na boca das mulheres, mas na boca das mulheres aparece também que elas vão manter essa linha de pensamento, beleza? Uma das justificativas que ela coloca é porque os reis de Jerusalém, os príncipes de Jerusalém, faziam isso lá por Jerusalém. E cá para nós, gente, justificar o que você faz a partir do comportamento de um rei, de toda a corte de Jerusalém, isso não presta, não. Esse aspecto, beleza? Se as mulheres disseram mesmo isso, isto é, defender seu ponto de vista, porque um rei faz, porque o filho do rei faz, porque uma rainha faz, cara, isso não dá certo, não. Desde Samuel, monarquia nenhuma vai prestar em Israel e em Judá. E realmente isso se configurou. Beleza? A galera pode achar que eu sou radical, mas nenhum rei de Israel e Judá prestaram. Nenhum. Então, defender que vai fazer a manutenção do culto, porque o rei fazia, esse ponto de vista aí não tem a mínima condição. É melhor o ponto de vista mais popular. Beleza? Porque também no nosso grupo, o Ricardo, estou com o nome aqui da galera, a Leodiceia, a Amélia, a Sônia, Ricardo, a Magnânia, beleza? Todos eles defenderam esse aspecto popular da religião, beleza? O embate do Jeremias é com essa religião do Estado, beleza? Isso é porque sempre quando o Estado usa o discurso religioso popular é para manipular, é com interesses militares, é com interesses econômicos, é com interesses machistas, é com interesses racistas. O povo também pode mergulhar também nisso, setores do povo também, mas de uma maneira geral, não. A cultura popular vem de uma tradição antiga, milenar, pessoal, beleza? Que é legal. E a gente acentuou, para terminar assim, pessoal, desculpe, porque é tanta coisa para dizer, o aspecto da festa e de que a celebração era comandado pelas mulheres. Beleza, gente? Hoje a gente vê em muitos terreiros, como o Anderson coloca aqui, que são mães de santo que fundam o terreiro. Olha que coisa linda, pessoal. Mães de santo, beleza, gente? Que fundam o terreiro, uma comunidade de amor e de partilha, como o Anderson colocou, que a mãe dele fundou, e muitos outros, sabe, outras fundam também. Então, essa tradição, aqui no Ceará a gente teve a primeira cacica, beleza? Cacica pequena, beleza? Lá na tribo lá dos Pitaguaris, beleza? Então, essa tradição que vem das mulheres, isso é maravilhoso, pessoal, tá bom? Agora, aí vai, beleza, gente? É muita coisa para falar e pouco tempo. A gente mistura tudo. Obrigado mais uma vez, Cebi, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Jairo. Só complementando essa fala, Ariel, do nosso grupo, essa beleza da partilha e que é patrocinada pelas mulheres, resistência a toda uma cultura patriarcal, elitista, sacerdotal, militar, né? Isso aí
só uma lembrança, uma experiência. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de um mutirão, né? Mas eu me lembro, eu era um pré-adolescente, eu participei, pelo menos indiretamente, mas eu me lembro ainda algumas coisas, né? Todos juntos trabalhando e tal, depois faziam uma grande festa. Então, isso aí também é o que as mulheres, no texto, nas sublineares, nas nossas narrativas, né, que nós podemos criar narrativas, as mulheres têm um papel fundamental para a festa, para a celebração e para a partilha, né? Ok, sem mais. Então, gostaria de convidar a Romy aí para fazer alguns, né, apontar aí algumas reflexões, complementar. E como a Romy terminou com uma citação do Maquiavel, eu queria lembrar uma outra citação, Romy, para te passar a bola, de um aspecto da religião também. Assim como o Maquiavel mostra uma certa dualidade ou uma dialeticidade da religião, eu queria lembrar a frase do Marx sobre religião. Normalmente a gente só fica na última frase dele, né? Que religião é o ópio do povo. Mas a frase é mais completa que isso, né? Então eu queria lembrar que ele diz assim, que a religião é o suspiro da criatura oprimida. É o coração de um mundo sem coração. Assim como ela é o espírito de uma situação sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo. É com você, Romy. Muito bem lembrado, Ariel, dessa citação. Só ajuda. Assim, dos aspectos, acho que foi uma discussão muito rica, né? E o Edmilson postou aqui sobre o livro da Ana Luísa, Onde Estão as Deusas, que é importante ler. Da mesma forma, para quem gosta de ver vídeo no YouTube, procura lá no YouTube do CEBI esses 2 vídeos sobre as pesquisas arqueológicas relacionadas à Axera. Porque uma coisa que aparece muito bem nesses vídeos é que não havia um grau de hierarquia entre Javé e Axera. No santuário havia o espaço para os 2. Então, assim, não se pode dizer que a Axera era uma deusa periférica. Não, ela era uma deusa que tinha tanto valor e tanta importância quanto Javé. E aí eu gostaria de destacar, assim, das falas várias que vieram, essa perspectiva do aspecto patriarcal do texto e a ideia do Senhor dos Exércitos, que o Walter colocou logo no início. Quer dizer, toda a moldura mesmo do texto remete para esse conflito e para uma determinada experiência de Deus, que esse Javé dos Exércitos, o Deus da guerra. O Deus da guerra, ele é um Deus de conflito. Ele é um Deus que não consegue se relacionar com a diversidade religiosa daquele contexto. E eu penso que é interessante, quando a gente vai discutir fundamentalismo e olha para esse tipo de texto, a gente ver que as histórias do Primeiro Testamento, e inclusive do Segundo Testamento, elas são experiências plurais da divindade e do sagrado. Porque eram inúmeros povos num território minúsculo, num território pequeno. Então, é claro que havia uma interação entre essas diferentes experiências de sagrado. E aí isso nos ajuda a desestruturar a ideia do fundamentalismo, porque, na verdade, nenhuma tradição religiosa é pura. Então, não tem sentido eu defender a pureza do cristianismo, porque ela não existe. O cristianismo se faz a partir das várias experiências religiosas que a gente vai tendo.
A mesma coisa o judaísmo. O judaísmo também não é uma religião pura. Quem é o povo eleito por Deus? Se a gente vai pegar lá, os rapirus eram um coletivo de pessoas escravizadas que tinha vários povos ali. Não existia o povo judeu naquela época. Então, argumentos que hoje são utilizados nessa perspectiva apontada pelo Walter do senhor da guerra, do senhor dos exércitos, que é um pouco que faz, por exemplo, o Estado de Israel, que diz que precisa anexar a Cisjordânia, porque, afinal, eles são o povo eleito por Deus, isso não cabe se valer desse argumento. Porque o povo eleito por Deus é um povo plural. Agora, esse é um conceito instrumentalizado para justificar a ocupação de um território. E no Brasil, a gente também precisa tomar cuidado, porque no atual governo a gente tem uma presença muito forte de militares, e é um governo fundamentalista, né? As mulheres do movimento feminista apontam bem, e também mulheres da tradição afro, que talvez assim, a gente identifica elementos teocráticos nesse atual governo. E são elementos teocráticos casados com uma concepção militarista de Estado. Então, outra vez, militarismo, religião, isso tem consequências. E, além da ideia do militarismo, são as milícias que se autodenominam cristãs. Eu não sei se vocês viram no Rio de Janeiro, há poucas semanas atrás, numa favela em que eles denominaram aquela favela de... Eu não lembro a primeira palavra, mas é algo do tipo complexo de Israel. Território de Israel. Território de Israel. Então, esse sionismo cristão que vem para ocupar esses territórios e para eliminar o diferente, essa é uma das características do nosso fundamentalismo. E nesse conflito ali do Jeremias com as mulheres, e aí, Graciela, eu também tenho uma adoração aos profetas, e a gente precisa reconhecer o quanto de patriarcado também tem nesses profetas, e tu tá certa, e a defesa da lei, porque Jeremias ali não está nem aí para a graça de Deus, quer dizer, é a defesa da lei pela lei. A experiência da libertação do povo, ele transformou em lei, e não numa experiência de libertação de um povo que se organizou para sair da escravidão. Que o Deus libertador não, né, embora tenha toda a mitologia lá descrita da sarça, nisso, naquilo, mas foi o povo que se organizou para se libertar e atribuiu a experiência da libertação a um Deus de libertação. Agora, esse Deus da libertação foi transformado num Deus legalista e de guerra e de conflito, essa experiência de Javé. E aí também o outro aspecto é o aspecto patriarcal do texto, de não reconhecer essa espiritualidade das mulheres, porque, afinal de contas, é isso, elas disseram. Sempre que a gente fez as libações, sempre que a gente fez esse ritual, a gente tinha alimento, a gente tinha comida, tinha isso e tinha aquilo. A gente parou de fazer, virou uma desgraça. Então, isso fazia sentido para a vida delas. Ali tinha uma melhora na situação, elas atribuíam esse culto, essa espiritualidade a um fortalecimento real e concreto, é a luta contra a fome, como disse o Teobaldo. E
E um aspecto do fundamentalismo é exatamente esse, o patriarcado. Eu, às vezes, assim, eu acho que o fundamentalismo atual é meio que o suspiro da tradição patriarcal religiosa, sabe? Quer dizer, as mulheres foram cada vez mais se tornando autônomas, afirmando a sua forma de espiritualidade, a ideia de uma espiritualidade, de uma experiência religiosa em circularidade e horizontalidade, não hierárquica, né? Com aquela coisa, aquele monte de homem mandando na religião, a gente dizendo, não, nós somos protagonistas disso. E aí vem o fundamentalismo como uma forma de um suspiro agonizante do patriarcado. Então, o fundamentalismo ele vai ser sempre patriarcal. E uma das primeiras questões que ele vai tocar é justamente a autonomia das mulheres. Sempre vai ser assim. Então, não é de nada a perseguição às tradições religiosas de matriz africana, às tradições indígenas, e, inclusive, a reatualização dos discursos de controle dos corpos, das mentes, dos corações e da vida das mulheres, que é o que acontece com esse governo Bolsonaro. A gente tem um médico pró-vida na Secretaria de Políticas dos primeiros, como é que que trabalha com as questões sexuais e reprodutivas. A gente tem a filha do Ives Gandra lá para controlar o tema das famílias. A gente tem uma Damares Alves na Secretaria da Família e pontinhos, pontinhos. Quer dizer, em vários lugares estratégicos para a vida nossa de mulheres se coloca pessoas fundamentalistas. Então, é o patriarcado que suspira, que está agonizante, mas ele quer se manter. E aí, nesse sentido, talvez para terminar, a gente está finalizando, quando eu falo a gente, eu estou falando SESI, CONIC, Fundação Luterana, SOS Corpo, organizações de mulheres indígenas, mulheres das tradições afro. A gente está organizando uma campanha que vai ser lançada no dia 17 de agosto, chamada Tire os fundamentalismos do caminho, em defesa da vida das mulheres. Então, é uma campanha que tem como objetivo falar de que forma o fundamentalismo impacta na vida das diferentes mulheres. E aí a gente fez um processo de escuta muito legal. A gente ouviu mulheres indígenas, em que elas falaram das consequências das missões cristãs para a vida, para a espiritualidade, para a existência indígena. Então, uma das frases que uma dessas lideranças indígenas falou, ela é de Manaus, ela disse assim, eles não nos matam só fisicamente, mas nos matam naquilo que há de mais sagrado, que é a nossa espiritualidade. A gente não consegue, assim, ouvindo, ficamos Sônia e eu ouvindo ela uma manhã inteirinha, porque ela tinha muito para desabafar. Então, a gente não tem noção, o fundamentalismo não é algo abstrato. O fundamentalismo ele é concreto. Ele realmente mata não só fisicamente, mas ele mata simbolicamente, ele mata subjetividades, ele mata existências. E aí eu penso que cada vez mais, assim como a gente pensar, bom, e faz o que com tudo isso, né? Eu penso que cada vez mais a gente precisa mostrar essa pluralidade das experiências de Deus que a Graciela falou, quer dizer, não era só Javé, eram muitos outros nomes de Deus,
e cada um desses nomes de Deus expressa um aspecto diferente de sagrado. O Senhor dos Exércitos, o caso é da monarquia israelita. A gente também tem deusas na Bíblia. Tinha a espiritualidade das mulheres bíblicas, né? Para quem não leu ainda, tem que ler A Tenda Vermelha, para a gente conhecer ou ver na Netflix. Tem o filme também lá, em 2 episódios, eu acho. Para ver, assim, a humanidade ela é plural. E a gente precisa também, como cristãos e cristãs, falar que a gente acredita em experiências de um Deus, de Deus que é plural, não é de nada que a gente tem a trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A rua. Então, é um Deus, mas em 3 diferentes, vamos dizer assim, em 3 experiências, em 3 revelações. E esses são os aspectos que a gente precisa fundamentar. E compreender que a gente carrega de fundamentalismos, também nós, porque a gente foi criado, né, em concepções religiosas conservadoras. Então, na minha família, por exemplo, acreditar que Deus morreu pelos nossos pecados, eu aprendi isso em casa. Eu só ficava perguntando, poxa vida, apesar disso ainda tem tanto pecado no mundo. Então, né, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas então, sabe, tinha uma coisa que não batia nessa história. Então, o que eu faço é ou não é pecado, se Jesus já morreu pelos meus pecados? Então, lembrar que não, que a morte de Jesus na cruz foi nada mais do que uma violência mesmo, daquela aliança entre poder religioso e poder imperial. E, bom, o assunto não se fecha, né? Ele fica em aberto, nessa dinâmica sebiana. E é isso, a gente se vincular mesmo nessas várias experiências e se dar o direito de viver, que com certeza Deus não vai nos castigar por viver essas diferentes experiências de fé. Ao contrário, todas elas são graça. Amém. Muito obrigado, Romy. Muito obrigado pela presença, pela reflexão. Então, já são 9 horas, exatamente 9 horas. Uau, galera, 2 horas aqui, hein? Que beleza. E passou rápido, hein? Tá doido. Gente, nós agradecemos a presença de cada um, de cada uma. E... aconteceu alguma coisa aqui. É o seguinte, a gente trouxe, o Ed está projetando uns slides para a gente, de algumas indicações de leituras para quem tiver interesse, aprofundamento sobre o tema. Opa! Então, são todos da Biblioteca Sebi, literatura sebiana, tá? Aqui a gente trouxe apenas 6 indicações. Então, nós temos aí Violências em Nome de Deus, Os Vários Rostos do Fundamentalismo, Travessias e Horizontes do Ecumenismo, Fundamentalismos, Eu Respeito a Diversidade Religiosa e Você, o texto do roteiro foi desse livro, Eu Respeito a Diversidade Religiosa e Você, e o último, Em Busca de Superação das Intolerâncias e Fundamentalismos. Então, são 6 indicações aí, são literaturas do Sebi, para a gente estar aprofundando e, como a Romy disse, não esgota, né? Apenas para a gente começar as provocações. Tá bom, gente? Era isso. Eu gostaria de... Posso ter um minuto de fala? Claro, com certeza, pode falar. Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês na divulgação. O Terreiro está fazendo uma campanha no mês de agosto para uma ação para os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, de alimentos não perecíveis e de produtos de higiene e limpeza. Então, quem puder, por favor, ajudar a divulgar, que está no meu Facebook, na minha rede social.
poder ajudar, e a gente vai fazer essa entrega no final do mês. A gente já tem algumas famílias que a gente atende aqui, mas a gente precisa também fazer essa ação para as aldeias indígenas aqui do estado, né? Então tá bom, contamos com a colaboração e a ajuda de vocês. Um abração, um prazer estar com vocês aqui, tá? Gente, vou voltar novamente. Gostaria de cantar só um refrãozinho, tá bom? Batendo o pé no chão. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Vamos sambar, gente, com as mulheres. Obrigado, gente. Foi uma alegria, pessoal. Muito obrigado, Rome. Obrigada a vocês. Adorei ver você e a Rome. Graciela. Beijos. Obrigada A próxima a todas. me chama para acompanhar, para assistir. Obrigada. Próximo, qual vai ser o tema do próximo? Ariel caiu? Acho que o Ariel, que costuma dar os recados finais em nome da coordenação, aí caiu. Desculpa, eu não sei. Eu sei que sumiu e apareceu de novo agora. O pessoal perguntou qual é o tema do próximo, Ariel. Ok, então o próximo encontro vai ser sobre leitura popular da Bíblia. E nós convidamos o Rafael, que é o atual diretor do CEBI Nacional, né? Então ele vai estar com a gente na terça-feira que vem, no mesmo horário. E a gente deve divulgar ainda até o final de semana um cardzinho para a gente espalhar por aí, para o Brasil todo. Tá bom? Então, todos e todas convidados. Ok, não tem mais nenhum recado, né? Michele, tem alguma coisa? Não. É isso. Obrigada a todas e todos. Até o próximo, então, se Deus quiser. Um abraço, gente. Valeu.